Até porque a gente vive aí uma pandemia de pessoas acima do peso, Sim. de obesidade. A gente precisa conversar muito sobre esse tema, sobretudo em relação às nossas crianças, né? Hoje a gente tem percebido um aumento muito grande e de adolescentes, de crianças acima do peso. Então, se a gente puder conscientizar, falar um pouquinho sobre esse tema, eu acho que é muito importante. Muito né? bom. Desde já eu agradeço muito pela possibilidade aqui. Oi, o prazer é todo nosso receber esse tipo de informação, até porque partindo aí de um início que seria a área infantil, né, de fato, hoje eu acho que eu escutei isso, se eu não me engano, foi no consultório, ou foi alguém falando sobre hoje as crianças elas não precisam de guloseimas, ela precisa de atenção e Sim, de um bom sim. exemplo, de fato, porque eu acho que elas sempre são... Criança sempre é reflexo, né, dos pais. Eu acho Com que isso é certeza. fato. Então, eu acho que pode começar por aí, né? Você instruir hoje seus filhos a comerem bem para lá na frente eles não passarem até pelo que a gente passa hoje. Como você falou, pacientes hoje que você acaba atendendo com uma certa deficiência. E para não chegar nesses pacientes futuramente, a gente pode começar hoje, não é isso? Com certeza, não tenha dúvida disso. Hoje eu atendo pacientes a partir de 11 anos de idade, né? Mas isso que você falou é exatamente o que a gente percebe. Alguns pais falam, não sei porque meu filho está acima do peso, Sim. não sei porque ele não perde peso, mas quando a gente vai investigar um pouco mais sobre aquele ambiente que a criança está inserido, a gente percebe que tem uma avó, tem um avô, tem um tio que faz com que o alimento seja uma recompensa para aquela Sim. criança, né? Muitas vezes hoje a gente acaba deixando de lado a nossa presença física. Eu ainda não sou pai, mas em breve serei. Mas a gente acaba deixando nossa presença física mesmo e dando coisas que aquela criança vai usufruir, vamos assim dizer. TV, celular e a própria comida. Sim, né? sim. Tem uma notícia bem interessante que a Câmara Legislativa do Rio de Janeiro, no mês de junho desse ano, levantou aí uma discussão sobre a proibição de alimentos ultraprocessados nas cantinas das escolas particulares do Rio de Janeiro. Sim. Provavelmente isso deve ser em breve sancionado pelo prefeito do Rio. Isso gerou um grande debate aí entre os próprios pais e as sociedades envolvidas, né, endocrinologistas, pediatras, porque de fato a gente tem hoje um aumento muito grande no consumo de ultraprocessados. Né? Só para fazer um parênteses aqui, o conceito de ultraprocessado seria aquele alimento que ele é super processado, então ele passa por vários processos industriais e isso faz com que aquele alimento seja muito prejudicial. Né? Como você falou aí, a gente está falando de hambúrguer, de pizza, mas... Tá aqui o meu, viu, doutor? Então... Daqui a pouco eu vou comer, se eu não quiser comer agora, depois não tem problema. Mas é isso, eu acho que cabe em momentos específicos, entendeu? Eu não vejo problema algum quando a gente sai da rotina alimentar e tudo mais. Agora, quando isso se torna uma rotina, aí que a gente tem um problema muito grande. E essa questão ela é muito importante porque quando a gente tem uma criança que está acima do peso, é muito mais difícil na idade adulta que ela perca peso. Tá? Então, quando a pessoa ganhou peso nos últimos 2 anos, se ela tem, vamos colocar 32 anos, por exemplo, a gente vai ter um desafio um pouco menor do que aquela criança que já nasceu acima do peso, já passou a adolescência acima do peso. Então a gente precisa tentar modificar esses hábitos, o estilo de vida, para que na idade adulta ela não venha a sofrer essas consequências. Só para você ter uma noção, a gente tem mais de 13 tipos de câncer relacionados com excesso de peso. Nossa. Desde câncer de esôfago, pâncreas, passando por câncer de fígado, vesícula. E a gente sabe que é uma doença muito silenciosa, ela não traz muitos sintomas, vamos assim dizer. Né? A gente só percebe isso quando já está num grau mais avançado, num grau 3 de obesidade, num grau de obesidade mórbida. Mas a gente vai percebendo muitas vezes em alguns exames ali, algumas pequenas alterações que, se forem mantidos ao longo do tempo, a gente pode ter um risco maior de doenças no futuro. Né? Então, resumindo, essa questão do cuidado com a criança é muito importante para que na idade adulta ela não venha a sofrer esses problemas dessa idade mais nova. Isso é muito importante.